Olá! Hoje a gente vai fundo nos segredos da numerologia cabalística. Para decifrar aqueles padrões que vivem se repetindo na nossa vida e finalmente entender o que eles estão querendo dizer pra gente. Já teve aquela sensação de novo isso? Sabe quando uma dificuldade parece que não larga do pé? Um obstáculo que surge de novo e de novo? Parece até que a vida segue um roteiro, né? Pois é, a resposta para isso, segundo essa análise, pode estar escondida nos números que nos acompanham desde o dia em que a gente nasceu. Então, o nosso papo hoje vai ser assim. A gente vai entender o que são os números kármicos, ver a diferença entre dívidas e lições, como lidar com isso tudo e, claro, como transformar esse conhecimento num mapa para o nosso crescimento. Bora começar do começo? Afinal, que números são esses? Ok, para começar, a gente precisa separar o joio do trigo. Na numerologia, quando se fala em karma, tem duas coisas bem importantes: as dívidas e as lições. Elas podem até parecer a mesma coisa, mas a origem e o propósito de cada uma são bem diferentes. E aqui tá o pulo do gato que muda tudo. Pensa comigo, as dívidas kármicas são como ter que consertar um erro que se sabia que estava sendo cometido em outra jornada. Já as lições kármicas são como ter faltado a uma aula importante. A matéria agora faz falta e precisa ser aprendida, entende? Uma é sobre reparação, a outra sobre aprendizado. A chave é saber se a gente está olhando para algo que está lá, como os números 13, 14, 16 e 19, ou para um vazio, um número que está faltando no nome que precisa ser preenchido. Beleza, vamos focar primeiro na parte da reparação, ou seja, nas dívidas kármicas. Elas podem aparecer no dia do nascimento, dias 13, 14, 16 ou 19, ou em outros pontos importantes do mapa numerológico. E quando aparecem, trazem uns desafios bem específicos que pedem a nossa atenção. A primeira dívida kármica é a do número 13, e a energia dela está super ligada àquele arcano famoso do tarô, a Carta da Morte. A ideia por trás dessa dívida sugere que lá atrás, em outras vidas, pode ter rolado um mau uso do poder que acabou resultando em morte. Mas calma, não é para ficar com medo. Não é sobre pessimismo, é sobre uma necessidade urgente de renascimento. A vida vai constantemente empurrar para uma transformação profunda. E na prática, como é que isso aparece? Sabe aquela sensação de que está tudo travado? Que os projetos não andam, os relacionamentos são complicados? Para quem tem a dívida 13, isso é um sinal clássico. A saída é ter coragem de cortar o que não serve mais. É, literalmente, passar a foice no que é velho para dar espaço para o novo chegar, mesmo que dê aquele medinho da mudança. Vamos para a próxima? Dívida kármica 14. Essa tá ligada à carta da temperança lá no tarô. Essa dívida geralmente vem de um passado de, digamos, excessos, de ter esbanjado talentos, recursos ou a confiança das pessoas. Então, a vida atual se torna uma grande aula sobre moderação. É só pensar na imagem da carta. A água passando de um jarro para o outro com total controle, sem deixar cair uma gota sequer. Quem carrega essa dívida pode sentir que a vida é uma montanha-russa, sabe? Cheia de instabilidade, perdas, às vezes até uma sensação de traição pela própria vida. Mas o segredo para sair dessa é pegar as rédeas, assumir a responsabilidade, trabalhar o autocontrole e andar na linha, no caminho do meio, fugindo do 8 ou 80. Chegamos na dívida kármica 16, que está associada à carta A Torre do Tarô. E nossa, a imagem já diz tudo, né? É bem poderosa. A raiz dessa dívida está num passado de muito ego, de orgulho, de vaidade. A torre caindo simboliza exatamente isso. A necessidade de derrubar tudo que foi construído em cima de ilusão. Para quê? Para poder finalmente construir algo de verdade, em terreno firme. No dia a dia, essa dívida pode se manifestar de um jeito bem doloroso. Quedas repentinas, perda de status, projetos que desmoronam do nada. Mas a queda não é o fim da linha. O caminho para a superação é justamente esse: cultivar a humildade, reconstruir a vida tijolo por tijolo, mas dessa vez com fé e com valores que são de verdade. E para fechar o ciclo das dívidas, temos a de número 19, que se conecta com a carta O Sol, do tarô. Nesse caso, a dívida vem de um abuso de poder no passado. O Sol é uma energia incrível, né? Mas sem equilíbrio, ele queima. O próprio número 19 mostra isso. Tem o 1, que é o começo de tudo, e o 9, que é o fim. São os extremos. Por isso, a vida vai pedir o tempo todo por equilíbrio, pelo famoso caminho do meio. Pessoas com essa dívida podem sentir aquela ansiedade que não passa, a mente a 1000 por hora que parece que não desliga nunca. A grande sacada aqui
É aprender a usar toda essa energia que é quase vulcânica para construir coisas boas. O desafio é pegar aquele potencial autoritário e transformar numa liderança que inspira, que serve, que usa a própria luz para iluminar o caminho dos outros. Certo, já falamos das dívidas, que é sobre olhar para o passado e reparar. Agora vamos virar a chave e falar das lições kármicas, que é sobre construir o futuro. Como a gente viu, elas são os números que faltam no nome de nascimento, de 1 a 9. Cada número que falta é uma habilidade que ficou para trás e que a vida, com toda a paciência do mundo, vai trazer situações para a gente aprender. E aqui a gente tem os exemplos perfeitos. Faltou o número 1 no nome? A vida vai colocar em situações que exigem pioneirismo, coragem e independência. Faltou o 4? Pode se preparar para aprender na prática sobre organização, trabalho duro. Se a lição é a 7, o chamado é para dentro, autoconhecimento e fé. E se for a 9, o convite é para olhar para o outro, desenvolver compaixão. É impressionante como a vida traz exatamente o que a gente precisa aprender. Então, a gente já sabe como identificar as dívidas e as lições. Mas, e aí? O que fazer com essa informação? Porque só saber não muda nada, né? O poder de verdade está em pegar essa consciência e transformar em ação. E o caminho é bem direto. Primeiro, identificar. Segundo, entender a fundo o que cada número está pedindo. E terceiro, o mais importante de todos, agir. É usar nosso livre-arbítrio para fazer escolhas melhores, para cultivar o que falta. É deixar de ser refém das circunstâncias para se tornar o protagonista da própria evolução. No final das contas, entender sobre números kármicos não é para achar que o destino está traçado e pronto. Nada disso. É sobre autoconhecimento. É como receber um mapa da sua própria jornada que mostra onde estão os terrenos mais difíceis, mas que também aponta os atalhos para o crescimento. E essa frase, ela resume tudo, não é? A gente colhe o que planta. As dívidas e lições não são um castigo. São, na verdade, uma baita oportunidade de recalcular a rota. Uma chance de colocar na vida ações mais positivas para, claro, colher resultados muito melhores. E fica aqui essa reflexão final. Conhecer a si é a base de tudo, o alicerce para construir qualquer coisa sólida e duradoura. Imagina só, saber quais são os maiores desafios e as lições a aprender. Isso dá um poder imenso de transformar dificuldades em força e de viver uma vida com muito mais propósito. A pergunta que fica é: o que seria possível construir com esse nível de entendimento sobre si?